Tudo que você precisa saber sobre o Vitacid ou Vitanol, a tretinoína, esse ativo que está mais do que hypado aí pela internet afora e que eu vejo diariamente muita gente usando errado, atrapalhando muito mais a pele do que ajudando. E agora eu vou te ajudar a entender se esse ativo é para você e se for para você usar ele da melhor maneira possível, porque quando usado errado, ele com certeza faz muito mais estrago do que benefício. Então aqui está o meu produtinho e a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que existem duas apresentações da tretinoína. Essa daqui que é a apresentação em gel, que é menos concentrada, 0,025%, e a apresentação em creme, que é a apresentação de 0,05%. Apesar dessa daqui ser menos concentrada, pelo fato dele ser em veículo de gel, ele se torna muito mais ressecante, ele tem álcool, ele acaba sendo mais agressivo até em muitos casos do que a apresentação em creme, que é o dobro da concentração. Então, por aí a gente já começa a entender. Se você tem uma pele extremamente oleosa, é uma pele, geralmente homens têm essa característica de pele mais grossa, com poros muito abertos e com uma tendência à oleosidade excessiva, muitas vezes o veículo gel acaba sendo preferível. Se você já tem uma pele mais sensível, não tão oleosa assim, ou oleosa de repente só em algumas áreas da face, talvez seja mais interessante você começar pela apresentação em creme, apesar de mais concentrada. E ao longo do caminho você vai testando se você, pode inverter as duas apresentações e ver se você se beneficia mais. E o segundo ponto muito importante é a questão da quantidade. E aqui eu queria mostrar para vocês qual que é a quantidade correta de uso do Vitacid no rosto inteiro. Lembrando que a gente não pode aplicar ele muito perto da área dos olhos e a gente também não deve deixá-lo acumulado aqui nos cantinhos da boca e nos cantinhos do nariz. Então a quantidade aplicada na face toda tem que ser muito pequena. A gente fala que geralmente é um grão de ervilha, só que vai ter gente que coloca uma ervilha grandona e vai ter gente que coloca uma ervilha bem pequenininha. Claro que o tamanho da face também importa, né? Homens geralmente têm uma face maior. E a área da barba a gente não deve aplicar o produto. Mas no geral essa quantidade aí é bem pequena. O gel, ele seca muito rápido, então você tem que espalhar esse produto muito rapidamente, senão você realmente não vai conseguir espalhar a tempo antes dele secar, certo? A quantidade é fundamental, porque quanto mais você aplicar, mais efeitos cáusticos você vai ter. Lembrando que a tretinoína é um ácido super potente. E esse talvez seja o pior efeito colateral que a gente acaba tendo com o uso da tretinoína, que inclusive impossibilita muita gente de usar esse ativo. Claro que agora que ela ficou super famosa, tá todo mundo tentando usar a todo custo e muitas vezes, se você tem uma pele mais sensível, principalmente pacientes com pele que tem rosácea, eu mesmo tenho uma pele bem chatinha que tem dificuldade pra caramba de usar a tretinoína, se vocês errar a mão, colocar uma quantidade um pouquinho maior, você realmente não vai dar conta de usar. Então, ajustando a quantidade correta para a face toda, outro ponto muito importante é a hidratação. Como eu já falei, o principal efeito colateral do uso da tretinoína vai ser o ressecamento. E a pele ressecada vai descascar, vai ficar vermelha, vai ficar ardendo, vai ficar com aspecto feio e a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Então você precisa usar um bom hidratante. Esse hidratante ele pode ser usado em dias alternados com a tretinoína ou você pode inclusive usá-lo antes de aplicar a tretinoína. Isso faz com que a penetração, a ação dessa tretinoína seja um pouquinho menor e com isso também os efeitos adversos também são minimizados. Geralmente, eu não sugiro que você comece já usando a tretinoína todas as noites. Na verdade, é uma minoria dos pacientes que conseguem usar a tretinoína diariamente. Se você conseguir usá-la pelo menos 3 vezes na semana, você já tem todos os benefícios clínicos, inclusive de produção de colágeno, de melhora de ruga fina, melhora geral da qualidade da pele com o uso de 3 vezes na semana.
Aí tem muita gente que fala assim, eu consigo usar ela uma vez na semana ou 2 vezes na semana. Isso não é tão interessante, porque você acaba tendo mais o efeito de ressecamento, um pouco mais de irritação ali, que deixa a sua pele um pouco mais seca, então você pode notar ali um pouquinho de poro mais fechado, um controle maior de oleosidade, mas aqueles efeitos mais sustentados de produção de colágeno, de rejuvenescimento mesmo a longo prazo, você não vai obter, porque essa quantidade é realmente importante. Então, a frequência mínima de 3 vezes na semana, se você realmente quiser ter todos os benefícios de rejuvenescimento que a tretinoína pode te oferecer, certo? E aí, para isso, intercalar com um bom hidratante ou até aplicar um hidratante antes. Qual hidratante vou aplicar antes, Fran? Isso vai depender bastante do seu tipo de pele. Se a sua pele for extremamente oleosa, pode ser que um hidratante mais basicão, mais simples ali, com menor poder de hidratação, já seja suficiente para você. Se a sua pele for mais seca, mais sensível, você vai ter que usar um hidratante mais robusto, com um poder de hidratação realmente muito mais forte, para você reparar, então, esses efeitos colaterais de ressecamento e de irritação que a tretinoína te dá. Lembrando que a área dos olhos e cantinhos aqui de nariz e da boca devem ser protegidos da tretinoína. Então, muitas vezes eu até falo para vocês passarem um hidratante, ou um Cicaplast, ou um Bepantol, uma vaselina nessas áreas antes de aplicar a tretinoína, de maneira que a tretinoína acabe nem escorrendo para essas áreas e não sensibilize, então, excessivamente essas áreas, certo? Tem gente que até aguenta usar aqui na pálpebra inferior e seria ótimo do ponto de vista do rejuvenescimento, mas aí a hidratação dessa área, então, na hora de dormir, passando uma melequinha bem caprichada, uma vaselina, um aquaphor, alguma coisa bem gordurosa nessa região realmente vai ser fundamental para você manter a região dos olhos hidratada, senão vai dar aquele aspecto craquelado que ninguém quer de jeito nenhum. De manhã, quando a gente usa tretinoína, é importante que a gente lave bem esse rosto, e aí tem outro segredinho. O sabonete precisa ser um sabonete muito gentil, porque essa pele está sendo sensibilizada com o uso de um produto forte. E aí a gente vai dar preferência para óleos de banho, ou espumas de limpeza, ou produtos Syndetic que não tenham detergente, e se possível, nada que tenha ácido salicílico, a menos que a sua pele, assim, jorre óleo, é bom evitar os sabonetes com ácido salicílico, que são mais ácidos ainda aí, entrando em contato com a sua pele. Então, um sabonete bem delicadinho para não sensibilizar excessivamente essa pele que já está sendo agredida à noite. E aí, de manhã, a gente vai ter que ter cuidado. Se possível, passar um hidratante de manhã antes do seu protetor solar, e cuidar se você tem mania de usar algum antioxidante pela manhã. Vitamina C também é um ativo ácido que pode ser mais agressivo para essa pele usando a tretinoína noturna. Então, às vezes, eu gosto de trocar por uma niacinamida, por um própolis, ou muitas vezes ficar só mesmo com hidratação e a proteção solar. A proteção solar vai ser indispensável durante o uso da tretinoína, já que a gente vai ter a pele realmente já mais sensível. Fran, é verdade que a tretinoína afina a pele? Isso a gente ouve muito falando. Por isso que vai ter que usar protetor, porque a tretinoína afina a pele. Isso é uma grande mentira. O que a tretinoína faz? Ela afina a sua camada córnea, a camada de células mortas da sua pele. Isso sim ela afina, o que é ótimo, porque você vai ver a pele ficando mais homogênea, com menos pigmentação, os poros vão ficando mais fechados, vai dando mais viço, mais brilho, aquela qualidade de pele nitidamente mais bonita. Mas a pele mesmo, a derme, a tretinoína inclusive pode espessar, que é um dos benefícios que a gente quer com o uso da tretinoína, produção de colágeno, uma derme com colágeno mais organizado e uma derme mais firme, que vai refletir em menos rugas, em pele mais tratada e mais rejuvenescida. Bom, se você fez tudo isso que eu te falei, ajustou toda a sua rotina de skincare, e você ainda está apresentando vermelhidão, ardência, descamação na pele, sentindo que a pele não está ainda bem adaptada com esse produto, pode ser que esse produto realmente não seja para você. E eu me incluo nessa categoria, eu tenho muita dificuldade de usar esse ativo. Então é importante lembrar que não é o único ativo, embora ele tenha muitos benefícios e seja largamente estudado e com milhões de publicações científicas a respeito,
a gente tem vários ativos interessantes que poderiam substituir a tretinoína caso realmente você tenha uma dificuldade de tolerância desse produto. O ácido glicólico acaba sendo o melhor substituto da tretinoína. Quanto maior a porcentagem de ácido glicólico, obviamente também mais efeitos benéficos e mais efeitos colaterais. Mas, de maneira geral, o ácido glicólico ele é bem mais gentil na pele que a tretinoína. E aí fica a minha dica. Você não pode usar a tretinoína se você tiver rosácea diagnosticada, dermatite seborreica, geralmente não tolera, pele, né, mais sensível, mais chatinha, que geralmente tudo irrita, na gestação em hipótese nenhuma e nem se você estiver amamentando. Essas contraindicações são muito rigorosas, não use a tretinoína nesses casos. Se você tentou de tudo por várias semanas, porque é normal a gente ter uma irritação nas primeiras 2 semanas de uso. Se você passou por essas 2 semanas, ajustou todos os parâmetros que a gente conversou e mesmo assim a sua pele está ficando irritada, desista da tretinoína, ela não é para todo mundo, tá? Na prática a gente vê que é difícil a pessoa conseguir manter o uso da tretinoína 3 vezes por semana. Uma coisa que acontece bastante também é você tolerar a tretinoína somente em algumas épocas do ano. Então, por exemplo, épocas que são mais quentes e mais úmidas, que a pele fica um pouco mais oleosa e a barreira fica mais intacta, é mais fácil de tolerar esse produto do que, por exemplo, no inverno, que é mais frio e mais seco. Então, pode ser que você precise também fazer esse ajuste. Você usa algumas épocas do ano e suspende ou troca por outro ativo em outras épocas do ano, tá? Outras coisas também importantes de serem mencionadas. Evite usar a tretinoína com outros ácidos noturnos. Hoje em dia tem muito produto combinado que tem retinol, que tem ácido glicólico, que tem retinaldeído. A tretinoína por si só já é um ácido maravilhoso que já faz o efeito desses todos aí juntos, então não tem por que você querer intercalar. Isso só vai aumentar a chance de você não tolerar o produto, da pele ficar extremamente irritada e de você ter um comprometimento muito importante da sua barreira cutânea, tá? Então, o ideal é só a tretinoína, no máximo com algum ativo clareador, se realmente você precisa de algum clareamento mais significativo e muito, muito hidratante, tá? Barreira cutânea íntegra é o segredo do sucesso do tratamento com qualquer ácido e também da beleza e da saúde de uma pele. Ficar com a barreira danificada, você vai ter uma pele que não consegue produzir colágeno, que não consegue se livrar adequadamente da pigmentação e que tem um aspecto, obviamente, também muito inestético, né? Vamos dizer assim. Meu nome é Franciele Bianchi, eu sou médica dermatologista. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, não esquece de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal.